Então, a outra ação da progesterona é sobre a nossa respiração, tá? O que é essa dispneia? Na verdade, é uma sensação de falta de ar, né? Se a mulher ela não tem asma, não tem outros problemas pulmonares, é normal sentir essa sensação de falta de ar, essa sensação de cansaço, né? Muitas vezes pode acontecer já no início, nas primeiras semanas de gestação e vai se tornando mais presente na nossa vida, né? Quando a gestação já está lá acima das 25, 28, 30 semanas, que o barrigão já está bem maior. Certo? Então é uma sensação de falta de ar, mas como eu tinha falado anteriormente, essa respiração da gestante ela vai estar mais eficaz, né? Vai ter maior aporte de oxigênio, um maior aporte de oxigênio lá para o sistema sanguíneo, né? Vascular da mulher, tá? E há uma melhora, na verdade, dessa oxigenação do corpo da mulher, certo? E quando a mulher já está no estado avançado de gestação, o que é que acontece? Aquele músculo que eu falei que tem aqui, né, que é o músculo da respiração, que é o diafragma, que ele vai estar aqui nessa região, o útero, o bebê, ele está crescendo, então ele vai forçando o diafragma para cima. Aí o que é que vai acontecer com as costelas? As costelas, muitas vezes a mulher diz que depois da gestação é como se estivesse perdendo a cintura. Por quê? Porque como está faltando espaço para baixo, o corpo da mulher ele vai ter que se adaptar, né? E uma dessas adaptações, o que é? Estou vindo aqui um pouco para trás para poder ver melhor. Uma dessas adaptações é o quê? Já que não pode, o diafragma, ele não pode, né, tá ruim de se deslocar para baixo, o que é que vai acontecer? As costelas, aqui tem um ângulozinho que é formado por um complexo de cartilagem, que é o ângulo chifoide, ele vai aumentar, né, ele é assim, fechadinho, e ele vai ficar mais aberto, e as costelas vão se abrir. Então, o movimento respiratório, ele vai ser mais lateralizado. Não é? Após a gestação, o que é que pode acontecer? Isso aqui se fecha, né? E a mulher volta a ter a cintura que tinha antes e pode acontecer de permanecer, certo? Então, o que está acontecendo é isso. Não tá havendo prejuízo na questão de oxigenação, né? Não está havendo esse prejuízo. Na verdade, é uma adaptação ao processo gestacional, tá certo? Claro que se você começa a sentir muita falta de ar, se o negócio está muito ruim, então procura o médico, beleza? Aí o que é que está acontecendo também aqui nessa região, não é? Como eu falei antes, que está havendo um relaxamento da musculatura lisa e os vasos, né? Os vasos, eles são compostos, são músculos lisos. Tá bom? O que acontece? Esses vasos também, eles estão mais lentinhos, o movimento de propulsão do sangue, ele tá mais lento. O que acontece? Eles ficam congestionados. O que é? Cheio de sangue, né? E esse congestionamento, ele vai alterar a questão de trocas hídricas, que pode provocar o que a gente chama de edema, né? Só que aqui na região é muito pequenininha, então o que é que muitas vezes pode acontecer? Essa congestão nasal pode acontecer aqui na região das narinas, não é? Aí muitas vezes as mulheres sentem um aumento dos processos alérgicos, das rinites, sinusites. Eu, por exemplo, eu passei minha gestação toda com o nariz entupido. Todo tempo. Principalmente quando eu ia dormir, fechava tudo, né? Aí o que é que eu fiz? Fui pro meu médico e contei, né, a situação, e ele orientou o uso de uma medicação adequada, tá bom? E isso vai ser de acordo com cada médico, tá bom? Outra coisa que é importante, que eu me lembrei, que
Não é porque eu tomei uma medicação tal que vai dar certo pra você, certo? Então, nunca, porque minha irmã disse que com ela funcionou, minha vizinha tá tomando isso e tá dando certo. Nunca nunca siga esse tipo de questão. Isso é uma ilusão, né? Não é interessante você usar algum método ou alguma medicação e tal de uma conhecida. Vá sempre ao seu médico, ao profissional que está te acompanhando, tá? Então, as corizas, né? É a liberação de líquidozinho, como se fosse aquele catarrinho, né? Bem levinho. Epistaxe, é a eliminação de sangue, tá bom? Aí pode haver o acúmulo de secreções, rinites e sinusites, tá bom? Claro que tem algumas mulheres que passam de boa por isso, tem outras que tem que fazer um tratamento mais intenso. Aí, outra coisa que eu falei vai acontecer o aumento também da frequência cardíaca. Então, o coração, ele vai bater mais, né? Vai ficar um pouquinho mais acelerado, não é muito, tá bom? Ele vai ficar um pouquinho mais acelerado, por quê? Porque vai ter mais volume sanguíneo dentro do corpo da mulher, até porque são dois indivíduos que precisam de nutrição, né? E vai fazer com que esse coração se contraia mais vezes, tá certo? Aí o que é que vai acontecer? Mais líquido vai estar em movimento no corpo. Aí, o que é que está acontecendo? Lá nas pernas, lá nos membros inferiores, que tem os vasos sanguíneos, né? Esses vasos, como eu falei antes, eles já estão relaxados. Aí, o que é que acontece? Vaso sanguíneo relaxado, né? Mais volume sanguíneo no corpo da mulher. Então, é mais líquido dentro do corpo da mulher. Nós já temos a força da gravidade que puxa tudo. E muitas vezes a gente passa muito tempo em pé ou sentada. Aí já tem aquele barrigão aqui, querendo ou não, dificultando essa volta do sangue das pernas aqui para a parte de cima do corpo. O que é que vai acontecer? Como se fosse uma estase, é como se aquele líquido, né, esse sangue parasse lá ali na parte inferior do corpo, nas pernas, e ele vai ter dificuldade para voltar. Então, por isso que muitas vezes acontecem as varizes, as hemorroidas, não é? A hipotensão, eu vou já falar sobre ela, tá bom? E os edemas. O edema é um inchaço, tá? Eu coloquei algumas fotos para ilustrar. Aí, o que é que a gente pode fazer para melhorar esse retorno venoso, né? Para tirar esse sangue, esse líquido lá dos membros inferiores, lá das pernas e pés, principalmente. É o que? Mudança de posição, né? Colocar, se você fica sentada, apoio para os pés, fazer descansos, né? Se você ficou em torno de 1 hora sentada, depois de 1 hora se levanta, vai caminhar, coloca os pés para cima, né? Coloca um apoio, um banquinho e faz movimentos de para baixo e para cima dos pés, porque aí já vai ativando essa bomba aqui, né? Que aqui na panturrilha, né? Tem uns músculos que são importantes para essa propulsão de sangue, e é como se a gente chamasse é um outro coração, né? É a bomba do gastrocnêmio, que é o que? Quando você consegue estimular, contrair, relaxar esses músculos, vai comprimindo as artérias, né? As veias, os vasos, e vai movimentando para cima, tá? E tem alguns casos em que é interessante fazer a drenagem linfática, tá bom? Para ajudar nesse retorno desse líquido, e o uso de meias compressivas, tá certo? Normalmente o médico pode te orientar e o fisioterapeuta também, tá? Aí, com relação à hipotensão, né? Como as veias e artérias, elas estão mais relaxadinhas, não é? O que é que acontece? A pressão arterial da gestante, ela tende a ficar mais baixa. Então, se você tem uma pressão
12 por 8, tua pressão pode reduzir um pouco, tipo 11 por 7, mais ou menos assim, tá? Então, a gestante, quando é uma gestação de baixo risco, é interessante ela manter essa pressão realmente mais baixinha. Aí, quando chega perto do parto, né, a partir da 34ª, 5ª semana, essa pressão arterial, ela volta a subir, mas ela volta a subir para o que era antes, né, 12 por 8. Então, se ocorre um aumento da pressão acima de 13, alguma coisa assim, 13 por 9, alguma coisa assim, então liga aí o sinal de alerta e é importante falar para o seu médico, falar para o profissional de saúde que está lhe acompanhando para fazer exames e ver se tem alguma coisa errada, tá bom? Outra coisa importante é a questão da coagulação sanguínea, né? Coagulação sanguínea, o que é? É quando, por exemplo, quando a gente se corta e o sangue estanca. Por quê? Porque coagulou, né? Formou pequenas plaquinhas que impedem a saída do sangue sem fim, sem limite, né? Digamos uma pequena hemorragia, vamos falar assim. Aí o que é que acontece? Como o corpo da mulher vai haver um aumento do volume de sangue, não é? Esse aumento de volume de sangue para que é para nutrir tanto a mãe como o feto, e é uma preparação já para a hora do parto, né? Tanto o parto vaginal como a cesariana, vai ocorrer perda de sangue. Então o corpo já acumula esse volume de sangue para quê? Para na hora do evento do parto, a mulher não ter problema, né? Para ela ter ainda um volume de sangue de resguardo, não é? Para proteger o corpo. Mas aí o que é que acontece? Além disso, o sistema de coagulação sanguínea ele vai estar aumentado, então vai ter mais células que vão provocar a coagulação sanguínea. Tá certo? Justamente para evitar hemorragias, especialmente lá na hora do parto, tá bom? Então, o que é que pode acontecer? Se é uma mulher que já tem predisposição a varizes, não é? A pequenas coagulações, algum tipo de problema, é interessante investigar e ter cuidados. Tá? Porque pode acontecer o que a gente chama de trombose venosa profunda, tá bom? Quando ocorre essa trombose venosa, normalmente ela vai acontecer um edema do membro inferior. Pode acontecer o edema nos dois membros, só que onde está acontecendo esse fenômeno de trombose, vai ser em apenas um membro, né? Então, se você percebe que é só uma das pernas que está começando a ficar mais inchada, que está começando a ficar dolorida, avermelhada, com um pequeno sinal de inflamação, aí você já liga o sinal de alerta e liga para o teu médico, né? Porque aí ele vai tomar as providências para tratar esse problema. Tá certo? E outra coisa que é muito, muito, muito importante durante a gestação é a questão da síndrome da hipotensão supina. O que é isso? A mulher, quando ela tá grávida, né? O que é que vai acontecer? A barriga, ela vai aumentar, beleza. Aí, o que é que vai acontecer? Vai haver uma compressão em artérias e veias importantes para a circulação sanguínea, que é a artéria aorta e a veia cava, tá? Esses vasos, eles vão estar aqui, né, mais posterior, à frente da coluna, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Já tem aquele bebezão, né, ali comprimindo de frente para trás, e já tem aqui a coluna, que é óssea, que tem uma densidade, né? E já tem essa compressão. Então é aquele negócio. Aí pode provocar um fechamento, né? Mas nada que vá comprometer a circulação sanguínea. O que pode comprometer é você manter, né? É você ficar muito tempo
muito tempo deitada na posição supina. O que é a posição supina? Deitada de barriga para cima, tá? Sem o uso de travesseiro e nenhum encosto. Vai ficar toda reta de barriga para cima. Aí o que é que vai acontecer? O peso desse útero vai lá comprimir esses vasos, tá? Aí vai ter uma dificuldade de circulação, da circulação do sangue. Aí o que é que a mulher vai começar assim? Vai ter queda de pressão muito alta, vai ter aquela sensação de desmaio, o coração vai aumentar o batimento. Por quê? Porque diminuiu a oferta de sangue, né? Então ele vai bater mais rápido para tentar fazer com que esse sangue circule. Não conseguiu fazer esse sangue circular, a mulher começa a apresentar palidez, de repente sudorese e, por final, as náuseas, aquela sensação de querer vomitar, tá? Quando a mulher está apresentando náusea, é porque tudo isso aqui já aconteceu. Então é urgência obstétrica. Como é que a gente faz para evitar esse tipo de coisa, né? É o bom posicionamento. Por isso que eu coloquei essa foto aqui. Toda vez que a gestante, principalmente acima das 20, 25 semanas, for deitar de barriga para cima, é muito importante que ela esteja deitada com um encosto, para elevar, né, as costas e evitar essa compressão dessas veias importantes, tá bom? Ou então deitar de lado para o lado esquerdo. Tá? Ela não vai poder deitar para o lado direito? Vai, mas por exemplo, no momento em que ela está começando a sentir essa tontura, esse negócio todo, vira ela para o lado esquerdo, porque vai liberar a circulação sanguínea, tá certo? Então esses são cuidados bem interessantes e que devem ser respeitados na hora de dormir, tá bom? Na hora de um descanso e na hora da realização de exercícios físicos, tá bom? Se for fazer algum tipo de exercício deitada de barriga para cima, tem que ter o encosto para as costas, justamente para evitar esse problema, tá certo? Eu vou finalizando por aqui essas informações e a gente continua na próxima aula.